Prezadas e prezados, boa noite. Antes de eu começar com minhas palavras programadas, quero agradecer a menção do Guilherme. Agora eu vou me autodesignar Darling, professor queridinho. Também oportuna a lembrança do Marcos com relação ao Otávio. Eu fiquei sabendo que ele estava doente esse final de semana, não sabia da gravidade, e hoje fiquei chocado com a notícia. 35 anos atrás, eu tinha uma leva de amigos que foi trabalhar na Folha, quando ele instaurou o projeto de renovação, e ele me convidou, e eu não tinha nada a ver com jornalismo, então acho que o jornalismo não perdeu nada, mas esse pessoal aqui ganhou alguma coisa. Também, muito oportuna a menção da Gabriela ao casamento da Faria Lima com Paraisópolis. Como vocês devem ter acompanhado no Baita Infra, high risk comes with high rewards. Então, nada de virar rentista presidente do Harmonia. Essa é uma noite de grande alegria para todos aqui presentes. Para mim, pela honra e privilégio de ter sido escolhido como paraninfo pelos estudantes dessa turma de economia, para cuja formação contribuí e que hoje se gradua. Aguentar-me por todo um semestre, em alguns casos, por mais de um semestre, ou mesmo por mais de um ano, não é tarefa fácil. Ainda que, por um lado, essa escolha possa revelar um grau de masoquismo da parte dos estudantes, por outro, ela demonstra uma enorme generosidade. Essa é uma noite de alegria para as mães e para os pais, para as avós e para os avós, e para os demais familiares e amigos aqui presentes, que veem suas crias já crescidas, se formando e gradualmente cristalizando seu ingresso na vida profissional. Essa é uma noite de alegria para vocês, minhas caras alunas e meus caros alunos. Muito além de dominar conceitos complexos e articulações áridas da linguagem da modelagem econômica, tiveram que transpor um uso da língua que já foi classificado no passado como rebuscado e exótico, e mais recentemente como arcaico. Essa menção ao uso da língua não é fortuita. Sem ela, poderíamos ter descido das árvores, mas com ela poderíamos ir muito mais longe. O grande economista da primeira metade do século passado, John Maynard Keynes, disse certa vez que as palavras devem ser um pouco selvagens, pois representam um ataque, a investida mesmo do pensamento sobre aqueles que não pensam. Foi através de sucessivas investidas do pensamento que vocês sobreviveram e cresceram. Depois de 4 ou mais anos de intensa dedicação e esforço, navegando entre os vértices de um trilema que afirma a incompatibilidade de estudar no INSPER, obter boas notas e ter uma vida social saudável, ou ao menos uma noite de sono bem dormida, hoje vocês celebram a entrada numa nova fase. Uma fase em que vocês deixam de ser alunos, ainda que não deixem de aprender, e se tornam cada vez mais professores. Marginalmente, professores dos outros, mas essencialmente professores de si mesmos. Afinal, a educação é algo admirável, mas é bom lembrar de tempos em tempos que muito pouco do que realmente vale a pena saber pode ser ensinado. Essa mudança, vocês rapidamente descobrirão, se ainda não o fizeram, torna tudo muito mais interessante, mas também mais complicado e desafiador. Cabe então perguntar: qual é o legado da faculdade? Qual é a bagagem intelectual para a nova viagem que se inicia? Keynes, já mencionado, pode nos auxiliar com a resposta. Ele utilizou toda a sua artilharia semântica na construção de uma das frases mais devastadoras definindo educação. Ele teria dito, em Cambridge, na Inglaterra, com a devida dose de selvageria nas palavras, que educação é a inculcação do incompreensível na mente dos indiferentes, feita pelos incompetentes. É possível que a frase seja apócrifa. Também é possível que ela seja uma tirada espirituosa de Keynes contra aqueles na universidade que resistiam às suas ideias revolucionárias à época. George Orwell, o escritor,
contemporâneo de Keynes, afirmou que certas ideias são tão estúpidas que só os intelectuais acreditam nelas. Se verdadeira, a frase de Keynes se encaixaria com perfeição na definição de Orwell. Nesse respeito, ao longo dos últimos anos, vocês, estudantes, foram expostos a um projeto frontalmente anti-keynesiano. Uma abordagem que buscava tornar inteligível aquilo que aparentava ser incompreensível, que contrapunha a apatia e a indiferença à necessidade de engajamento. Um projeto que foi levado a cabo, se não com maestria, ao menos com bastante honestidade. É por essas razões que eu não tenho dúvida que a bagagem acumulada nos últimos anos lhes parecerá confortável, útil e valiosa. Ela certamente frutificará no longo prazo. Falando em longo prazo, uma das observações mais famosas de Lord Keynes é que o longo prazo é um guia equivocado para os eventos correntes. No longo prazo, estaremos todos mortos. Uma observação absolutamente verdadeira, mas em nada original. Porém, suas últimas palavras foram enormemente sábias. Eu deveria ter bebido mais champanhe. É essa recomendação keynesiana que nós seguiremos em alguns minutos, homenageando os formandos. A todas e todos, sucesso e felicidades. Obrigado.